parte ventral do processo transverso, né? 2, a fossa da vértebra, né? 3, processo espinhoso. E 4 ali. Beleza. Tá todo mundo acompanhando aí, beleza, né? Já na sexta vértebra cervical, o que tem de diferente nela aqui? A parte ventral do processo transverso, né? Que é aquela ali, ele tem forma de célula, tá? Então, 2, que é parte dorsal do processo transverso. 3, cabeça da vértebra. 4, corão vertebral. 5, processo articular cranial. 6, processo espinhoso, né? 7, o corpo da vértebra. E 8, corão transverso. Beleza? A vista caudal, então, fica um pouco repetitivo, né? Porque as vértebras cervicais são muito parecidas, então fica bem repetido, né? A sexta, então, a parte ventral ali do processo transverso. 2, a fossa da vértebra. 3, processo articular caudal. E 4, já na sétima, o que vocês observam aqui de diferente? Falam 3 características que diferenciam ela das outras. Não possui parte ventral do processo transverso. O que mais? Isso tem tanto assim, né? Isso pode variar muito os testes. Ele apresenta as fóbias costais caudais, né? E ele não tem quiforano. Se ele não tem a parte ventral, ele não tem quiforano transverso. Porque ele não tem a parte ventral do processo transverso. Então não tem como formar um quiforano aqui. Então são essas 3 características assim, primordiais de diferenciar ela das outras, tá? Então, 1 é o processo espinhoso, 2 a cabeça da vértebra, né? 3 processo transverso e 4 seria o processo articular cranial, tá? O resto dele já comentou. Então, o que é o 1 aqui, gente? Borda costal? Caudal, beleza. Só está costal, mas é a caudal. Tá? 2, a fossa da vértebra. 3, processo articular caudal, né? E 4, processo transverso. Então, vou passar um pouco mais rápido, senão vocês vão cansando aí, tá? Então, só falando aqui, então, o que é o 6 aqui, gente? Então, tá bom, vamos errar. Então vamos comparar então entre as espécies. No bovino aqui, ó, quando a gente pega em relação ao equino, a gente observa que o processo espinhoso de equino ele é muito menos desenvolvido, tá? Não sei se está aqui. Aqui, ó, esse aqui, ó, seria uma vértebra cervical de equino. O processo espinhoso ele é muito menos desenvolvido, tá? E ele parece também ser um pouco mais inclinado, tá? Em relação ao suíno, essa única diferença, a marcante seria o processo espinhoso bem menos desenvolvido. Já no suíno, gente, o que a gente observa é que a parte ventral do processo transverso, ele é uma lâmina larga por toda a região cervical do animal, tá? Vocês vão olhar aqui, ó, depois eu queria que vocês olhassem, que toda essa parte ventral do processo transverso ela é bem desenvolvida no suíno, tá? Não sei se tem a vértebra separada aí, mas depois vocês olham aqui no próprio animal, tá? Em relação aos carnívoros, ó, ele tem um processo espinhoso mais fino, né, e voltado para frente, mas aí também tem um outro, não, esse aí vamos chegar lá, aqui, ó. Só que assim, essas duas espécies aqui é um pouco mais difícil da gente pedir para vocês em detalhes, mas só estou chamando atenção para elas, tá? Então, quem tem, mais uma vez, recapitulando, quem tem a vértebra cervical com o processo espinhoso mais rudimentar, equino, beleza. A parte ventral, o processo transverso, em forma de célula, ao longo de todo o período suíno, né? E o processo espinhoso mais fino voltado para frente seria os carnívoros, tá? Em relação às vértebras torácicas, gente, eu vou fazer uma revisãozinha aqui. Dando um erro.
em relação às vértebras torácicas, né, o padrão dela, 1 seria o processo espinhoso, 2, forame vertebral, 3, processo articular, mas aqui está dando para confundir mesmo, pode ser o processo articular cranial aqui também, tá? E 4 ali a cabeça da vértebra, né? 1, processo espinhoso, 2, processos articulares caudais, né? 3, a fossa da vértebra, 4, o 5, processo transverso, e 4, o corpo da vértebra, tá? Uma visão mais próxima que 1 seria o quê? Processo articular caudal, 2, processo espinhoso, 3, fossa da vértebra, 4, fóvea costal caudal, 5, seria o processo transverso, 6, o corpo da vértebra. Beleza. Uma visão lateral, 1 seria o quê? Fóvea costal cranial, 2, fóvea costal caudal. Fóvea costal caudal. E 3, Fóvea costal do processo transverso. Fóvea costal do processo transverso. Beleza. 1 seria o quê? Processo espinhoso. 2, processo transverso. 3, fóvea costal caudal. não, esse aí, processo articular cranial, né? 4, a cabeça da vértebra, tá? As fóveas costais estariam aqui do lado da cabeça da vértebra, tá? Então, para a gente comparar as vértebras torácicas, gente, ela é um pouco mais difícil, nem vai ter peças aqui para vocês ficarem comparando, tá? Muita gente fala que o processo espinhoso de uma é voltado mais caudalmente, mas isso é uma coisa que não tem um consenso muito bem claro ainda, tá? Então, vocês podem ver aqui que alguns autores falam que o processo espinhoso de equino é um pouco mais voltado caudalmente, tá? Só que isso é muito difícil de diferenciar. Isso tem uma variação muito grande de animal para animal. Depois vocês podem pegar aqui e comparar o equino, né, com o bovino, que aí vocês tiram a própria conclusão. Mas é muito difícil diferenciar uma da outra, tá? No suíno, o processo espinhoso é um pouco mais largo, tá? Mas também isso é uma coisa, esse também seria questões mais polêmicas, tá? Então, para vocês, o comparativo de vértebras torácicas não vai cair, tá? Porque é muito difícil diferenciar uma da outra, tá? E em carnívoros eles acreditam também que o processo espinhoso é um pouco mais fino, tá? Então não preocupe de comparar isso na prática, as vértebras torácicas não, ok? Em relação às vértebras lombares, vamos lá. 1, processo espinhoso, né? 2, processo articular cranial. 3, cabeça da vértebra. 4, processo transverso. Uma vista caudal aqui, né? Seria 1, processo espinhoso. 2, processo articular caudal. 4, processo transverso. E 3, fossa da vértebra. Então, ali mais uma vez, processo espinhoso. 2, processo articular cranial. 3, ali a cabeça da vértebra, né? 4, processo transverso. 5, o corpo da vértebra. 6, forame vertebral lateral. E o 7, processo articular caudal. Então, já está aqui o processo transverso, né? Ali na vértebra torácica, quantos coluna de carrinho? São quantos paus? São 13. 13? Eu vou passar para vocês depois o PDF nessa aula, que fica mais fácil de acompanhar. Tá? Então, a gente vai ver mais para frente, gente, que a gente vai conseguir diferenciar uma espécie da outra, principalmente pelo processo transverso, que a gente vai ver agora. Tá? Então, no bovino, a gente observa aqui que o processo transverso ele é bem voltado horizontalmente. Ó. Vocês pegam os processos transversos, saem quase paralelos aqui, tá? São todos orientados aqui horizontalmente. E equino, a mesma coisa. Vocês podem observar que ele também é voltado horizontalmente. Só que tem uma diferença que o processo